Falando da nossa relação profissional com o Conselho de Fisioterapia, estamos falando de uma relação de troca. Nós precisamos estar de acordo com o que rege o nosso conselho, né? O nosso código de ética, as nossas resoluções, para estar de acordo com a atuação ética em fisioterapia. O conselho, ele está para nós assim como a nossa atuação está para eles. É uma troca, é uma cocriação. Eles trabalham baseados na nossa atuação. Vide exemplo, com a pandemia, o conselho atuou para colocar a legalidade em um procedimento que não existia, que é a telefisioterapia, por exemplo. E em contrapartida, nós daremos devolutivas e vamos costurar junto com o conselho este novo modelo de atuação, que por ora é de caráter provisório por conta da pandemia, mas que provavelmente virá a se tornar uma realidade dentro da fisioterapia. Então, toda a atuação do conselho, ela é feita para nos apoiar enquanto fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, obviamente. É muito comum estudantes de fisioterapia, ao se formarem, terem a dúvida da necessidade ou não de se filiarem ao Conselho de Fisioterapia, pagando taxas, enfim. Isso é normal, é para toda a área de atuação, independente de ser fisioterapia ou não, todos nós profissionais temos que estar filiados aos nossos conselhos. E é necessária a adequação documental, né? É uma forma do conselho validar a sua atuação, validar a sua formação para que você preste o serviço de fisioterapia. E no nosso mercado acontece, infelizmente, de profissionais atuarem sem a devida autorização do Conselho de Fisioterapia. Isso é muito ruim, isso mancha muito a imagem da fisioterapia, porque eu não vejo justificativa para não querer pagar a taxa do Conselho de Fisioterapia ou para não se filiar, né? E ter então uma autorização legal. Já começa errado. Já sai da fisioterapia, da faculdade de fisioterapia e já começa errado. Que chance que isso tem de dar certo? Não vai dar certo, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é assegurar os nossos pacientes quanto à nossa formação e sermos corretos na nossa trajetória. Então, o começo é filiar ao conselho, trocas existirão entre conselho e profissional e eles estão lá para isso. E essa relação tem que ser uma relação limpa, é uma relação onde eu não fico assustada quando o conselho vem visitar a clínica. É uma relação onde eu solicito, inclusive, informações o tempo todo do conselho com relação à nossa atuação. É uma troca. A relação com o conselho, na maioria das vezes, é uma relação fria. As pessoas filiam e mantém certa distância, como se a obrigatoriedade fosse de pagar uma taxa para atuar e ponto. E não é bem assim. O conselho, ele é um promotor de troca de conhecimento, é um promotor jurídico para a área da fisioterapia, ele tem base em todos os aspectos dentro da nossa área de atuação e ele está lá para apoiar. Então essa relação com o conselho é uma relação que deve ser explorada, inclusive. Ela deve ser aprofundada. O conselho é uma mão a mais, é um braço a mais que nós temos para crescer, para sermos protagonistas na nossa área de atuação. Então, tomar a rédea da situação, da atuação da fisioterapia ou da sua área de atuação e ter o conselho como alicerce, como base para isso, é muito positivo. Todos os conselhos, obviamente, têm muita discussão interna a respeito de diversos pontos e nós temos que estar dentro dessas discussões como co-criadores e não como telespectadores e assistir tudo acontecer e tudo ser determinado e tudo ser exigido, e não é bem assim. Nós fazemos parte do conselho e não
somos submissos ao conselho.